Estou de volta, noticiário internacional. Um forte terremoto de 7,1 de magnitude atingiu a região central do México agora há pouco. Eu acabei de receber informação, segundo a imprensa local, há 5 mortos. Isso ainda não foi confirmado, são informações da imprensa do México. O epicentro foi na região de Puebla, a uma profundidade de 51 quilômetros, e foi sentido até na capital, a cidade do México. Há relatos de muitos prédios danificados, milhares de pessoas assustadas correram para as ruas quando o tremor começou. Eu vou conversar com o nosso correspondente Fábio Turci, que está em Nova York, acompanhando tudo. Fábio, boa tarde para você. Quais são as suas últimas informações sobre esse assunto, hein, Fábio? Oi, Cris, boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, foi um terremoto muito forte, né, na medição aqui do Serviço Sismológico dos Estados Unidos, 7,1 graus de magnitude. E o epicentro foi muito próximo da capital, Cidade do México, aproximadamente 120 quilômetros. E a Cidade do México é uma região metropolitana densamente povoada, tem perto de 20 milhões de habitantes. Por isso há tanta angústia agora em buscar vítimas, socorrer quem está precisando, saber exatamente qual foi o número de pessoas afetadas. A gente está vendo aí o mapa que mostra como o epicentro foi próximo da Cidade do México. As primeiras imagens que chegam agora do México, principalmente por redes sociais, algumas agências de notícia, mostram que a capital mexicana foi duramente castigada. Existem algumas imagens de prédios balançando, como a gente está vendo aí, as pessoas em escritórios correndo, sem saber naquele momento se era mais seguro permanecer no escritório, pegar o elevador, pegar a escada para descer. Agora, a gente já recebeu imagens, a gente já viu imagens de fachadas de prédios desmontando, desabando, e até prédios inteiros que caíram, em alguns casos caíram em cima de carros, inclusive. São imagens dramáticas. A gente está vendo essa imagem, olha só. Um pedaço da fachada. Olha o grito das pessoas. Você veja o nível de pavor das pessoas, né? Esse aí é um prédio do Serviço Nacional de Emprego, é um prédio público, um prédio federal do México. A gente observa ali que algumas pessoas estavam do lado de fora, conseguiram gravar isso daí, alguns saíram correndo e as pessoas estão em pânico mesmo. O México ainda está sob o susto de um outro terremoto muito forte. No dia 7 de setembro agora, um terremoto que foi mais afastado, teve um epicentro no Oceano Pacífico, mas que foi ainda mais forte do que esse e castigou duramente a região sul do país, lugares muito pobres, muitas casas foram arrasadas, dezenas de pessoas morreram. Então o país ainda está se recuperando desse terremoto que trouxe ainda vários tremores secundários nos dias seguintes. E agora vem um que tem um potencial catastrófico grande, a gente espera que não se confirme, mas foi muito próximo da Cidade do México, com uma intensidade suficiente para derrubar muitos prédios, derrubar muitas casas. Então a gente está aguardando aí com muita angústia as notícias, Cris, para saber as informações oficiais sobre as vítimas. Turci, a gente está acompanhando aqui também com imagens ao vivo de tudo que está acontecendo lá no México. Eu vou continuar conversando com você enquanto a gente mostra para os nossos telespectadores imagens ao vivo. Agora, só para ficar bem claro, esse terremoto de hoje, apesar de ter sido de magnitude menos forte do que o do dia 7 de setembro, em relação especificamente à Cidade do México, ela foi mais atingida. Ele chegou mais forte na Cidade do México, certo? Exato. Esse terremoto do dia 7 de setembro já fez a terra tremer no México também. Ele foi sentido no México. Mas o epicentro do terremoto do dia 7 estava a mais de 700 quilômetros de distância da Cidade do México. Hoje a gente está falando de um terremoto com epicentro a 120 quilômetros dessa região metropolitana tão densamente povoada. Então a terra tremeu muito lá. A gente viu imagens, inclusive, de asfalto rachado, a rua rachada, né? Prédios que caíram em cima de carros, casas que desabaram. Existem imagens feitas do alto de alguns prédios, enfim, pessoas que estavam em casa ou estavam no trabalho, e essas imagens mostram vários pontos de fumaça subindo na Cidade do México. Fumaça que aparentemente, provavelmente, mostrava prédios que estavam caindo em vários pontos da cidade. Então a capital mexicana foi atingida assim duramente. E veja a ironia, Cris, exatamente hoje o México está completando 32 anos da maior tragédia do terremoto mais trágico que o país já sofreu, exatamente no dia 19 de setembro de 1985, um terremoto que castigou duramente a capital mexicana e matou perto de 10 mil pessoas. Inclusive, hoje era um dia de treinamentos, né? Por causa dessa tragédia, em 1985, o México adquiriu essa cultura de fazer do mês de setembro um mês para treinamentos, né? Poder alertar a população, descobrir rotas de fuga, qual a melhor maneira de se portar diante de um terremoto. Hoje era o dia
era um dia de treinamentos em função desse retrospecto, desse terremoto tão trágico lá do passado. E justamente hoje, 32 anos depois, vem um outro terremoto. A gente espera que não seja tão trágico como aquele, até porque o país se preparou durante esse tempo todo, mas a gente está vendo pelas imagens aí que a destruição foi grande, Cris. Destruição grande mesmo, é uma trágica coincidência. Você tem alguma informação sobre esses 5 mortos que a gente disse agora há pouco, que foram divulgados pela imprensa local? Você já chegou alguma informação por aí sobre isso, Turci? Olha, Cris, informação oficial ainda não. É aquele momento em que as equipes de resgate ainda estão correndo para todo lado. A própria população está ajudando, a população ajudando a remover escombros, porque sabe que existem pessoas em alguns lugares. Então é aquele momento que a gente ainda tem um certo cuidado com as informações e continua acompanhando exatamente para saber, em algum momento, alguém da Defesa Civil, dos bombeiros, alguma autoridade deve se pronunciar e dar uma primeira informação oficial sobre as vítimas. Cris. Turci, muito obrigada pelas suas informações.